Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Vamos então à nossa última aula deste ano letivo, espero que seja só do ano letivo. Quero dizer-vos, agradecer-vos muito todo este ano. Se para vocês é uma alegria e um bem-estar estar comigo, para mim também é uma grande alegria e um grande bem-estar estar convosco. Ter quem nos ouça e quem entra em sintonia com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós acreditamos é muito bom. E eu atravessei um século XX em que não sintonizava praticamente com ninguém sintonizava comigo, portanto tenho muita memória de não ter quem me ouvisse, eu própria muitas vezes também não tinha que falar nem que dizer, porque ainda não sabia bem o que é que eu queria nem onde é que estava. E portanto estar numa altura da vida em que as pessoas têm prazer em ouvir-me, o prazer e a saber o que é que tenho para lhes dizer, para mim é uma grande alegria e também tenho isso a agradecer-vos. Queria recomendar para quem está a fazer o primeiro ano pela primeira vez que repita o primeiro ano. Este ano é uma espécie de tratamento de choque. As pessoas vêm aqui ouvir tudo ao contrário do que ouviram lá fora durante toda a vida e a alma dela lembra-se. Eu costumo dizer que eu não acordo nada de novo, eu desperto a memória das almas. Eu ou qualquer pessoa que diga a verdade, aquilo que vem nas tradições e que vem nas grandes leis que regem o mundo. E, portanto, é uma enorme alegria poder despertar as pessoas para ensinamentos de que elas estão esquecidas e, sobretudo, que o mundo também se esqueceu. Estes últimos séculos foi séculos de uma escalada de desacralização que teve o seu culminar no século XX e as pessoas perderam o sentido da vida. Eu costumo dizer que o homem do século XX é o homem mais solitário do mundo, porque virou costas ao universo que é ele próprio, sem saber que ele é um microcosmos, um microsistema dentro de um macrosistema, e ficou totalmente entregue a si, aos seus impulsos instintivos, às suas memórias, aos seus desejos, sem qualquer espécie de referência que o pudesse levar a transcender-se e a encontrar-se nessa dimensão que é a dimensão da sua alma. Portanto, as pessoas vivem aquém do que podem ser, vivem aquém do seu potencial, vivem aquém daquilo em que podem acreditar, vivem aquém daquilo que podem fazer delas seres amorosos e disponíveis e vivem muito mal e muito desconfortáveis e muito infelizes neste mundo. E nós estamos aqui a aprender a não ser assim. Pelo menos a minha vontade é ensinar de maneira a que as pessoas possam fazer processos e caminhos e encontros consigo, lhes permita encontrarem-se a níveis de percepção muito mais abrangentes, muito mais universais e ao mesmo tempo muito mais profundos em termos de verdade interior e da alma, etc. E portanto, para isto voltar, para dizer que um ano de um curso de astrologias deste, uma iniciação à astrologia, embora seja exatamente essa grande abertura, eu fundei o Kiran para ensinar este primeiro ano, mas tenho verificado com o tempo que um ano só não chega. É um ano para as pessoas realmente se fascinarem. Depois o segundo ano é para as pessoas começarem a assimilar e a perceber já de outra maneira, elas já sabem, ouvem de outra maneira, aquilo entra mais fundo, aquilo vai mais dentro. As pessoas normalmente saem daqui a dizer, é muito interessante, mas se me quiserem perguntar o que é, eu não sou capaz de explicar. E há um momento, e eu sei que esse momento acontece a quase toda a gente que anda aqui, em que as pessoas acham que não sabem nada porque ouviram e não conseguem sintetizar, mas que está uma pessoa ao lado a dizer uma coisa errada, a dizer um disparate, uma coisa qualquer que não está certa. E a pessoa de repente está consigo a fazer um discurso acertadíssimo sobre aquilo que a outra não sabia. E aí ela realiza que afinal ela já sabia. Porque as coisas que nós sabemos, elas vêm das nossas áreas mais profundas do ser, as coisas que se aprendem aqui. E não é como um único ano de astrologia que se chega lá. Portanto, o que eu sugeria a quem quiser continuar, e eu acho muito bom que continuem, para continuar a aprofundar a astrologia, porque tudo o que eu ensino aqui é muito pouca técnica, é muito mais a ligação ao universo e a ligação psíquica que nos faz ser, digamos, síncronos com essa ordem maior. É disso que eu procuro levar as pessoas a entender, e o eterno movimento de autoconhecimento que é a vida, mas técnicas propriamente astrológicas eu
propositadamente não as ensino no primeiro ano. Quer dizer, ensinei um pouco das quadraturas e dos aspectos dos planetas, porque é o mínimo, e gosto que as pessoas tenham essa perspectiva à minha maneira, porque depois vão ter nas outras aulas outros professores a ensinar. Mas, sobretudo, eu focalizei nos planetas, focalizei naquilo que são fatores psíquicos do nosso eu. Cada planeta tem uma função psíquica em nós, até um órgão corresponde a um planeta. Portanto, se nós soubermos o que é um planeta, nós estamos a ampliar a consciência de nós próprios, estamos a ampliar a dimensão daquilo que nós realmente somos. E esses planetas interagem, e às vezes interagem conflitualmente, e nós temos isso no nosso sistema, e se nós soubermos exatamente quem eles são e como interagem, nós começamos a ganhar uma percepção da nossa psique com uma profundidade e com uma dimensão que mais nada no mundo nos pode trazer. Podem estudar tudo o que quiserem, mas conhecerem-se como a astrologia permite esta astrologia conhecerem-se, não há mais nada. E eu garanto-vos que é verdade. Tenho 40 anos de astrologia em cima. Portanto, nesta perspectiva de se conhecerem, de continuarem fiéis ao vosso autoconhecimento, eu sugeria que quem quisesse continuar, fizesse o segundo ano e repetisse o primeiro ano, para não voltar também só a fazer um ano, já está capaz de começar a descobrir técnicas, a descobrir coisas. A Margarida é um curso muito mais técnico, muito mais, enfim, para estudar e para saber as bases da astrologia, e o primeiro ano é para continuarem a assimilar esta, eu diria, esta viagem mágica, que é a alma na matéria, a ter que ganhar a experiência de si na matéria, através de uma personalidade semi-amnésica e de um corpo denso e cheio de memórias pesadas e negativas. E, no entanto, nós somos isso, e isso não nos faz dizer que tenhamos que ser infelizes, faz-nos dizer que temos uma grande viagem pela frente. E essa viagem, ou fazemos-la e encontramos-nos finalmente, e podemos ser seres, eu ia dizer uma palavra que não está muito certa, relativamente felizes sobre a Terra. Eu acho que podemos ser mesmo seres felizes sobre a Terra. No dia em que a gente descobre o nosso potencial amoroso, o nosso potencial de dádiva, o nosso potencial de criatividade, eu acho que com todas as dificuldades que há neste mundo, podemos ser felizes. Felizes no sentido de ser pacíficos, de ser em harmonia com a vida e connosco. E para isso temos que fazer a tal viagem. A tal viagem que nos faz viver cotidianamente um processo de autoconhecimento, até chegar à vibração mais alta, que é a entrega incondicional do eu à vida, e que se pode identificar com o planeta Quiron, que é o planeta que eu guardei, é a chamada cereja no bolo, para o fim deste curso. Porque é que eu não gosto muito de falar de Quiron, e durante anos nunca falei de Quiron, e passei, quando eu disse anos, são muitos anos, o Quiron tem 21 anos de idade, e eu tive 20 anos sem falar de Quiron. E as pessoas tanto me pressionarem, com razão, coitadas, então isto chama-se Quiron, estamos aqui num centro que se chama Quiron e não diz nada sobre o Quiron, porque o Quiron é uma energia tão alta, é uma energia que pede uma entrega tão incondicional do eu à vida, que é o fim do processo, não é? Ora, as pessoas normalmente ainda estão no início do processo. Estar já a apontar o fim do processo até as pode assustar, ou pelo menos não é aquilo que elas têm ainda que saber. Portanto, o Quiron faz a síntese de Saturno e de Urano. Primeiro temos que viver o Saturno, depois temos que viver o Urano, depois temos que integrar aquele passado todo e depois integrar o apelo de futuro, e depois então fazer a síntese, e estamos no Quiron. Portanto, o Quiron é a última etapa, é a etapa, eu diria, mais plenamente realizada e mais luminosa da nossa encarnação, e nem toda a gente lá chega, não é? Mas a ideia é chegar lá, a ideia é chegarmos ao máximo e ao melhor de nós próprios. Portanto, vamos então falar do Quiron e saber de que é que se trata quando falamos de Quiron. Portanto, vocês têm aqui o Sistema Solar, têm o Saturno e o Júpiter, têm o Urano e têm o Quiron. O Quiron é um planetoidezinho, agora já nem chamam planetoide, têm dito que é muitas coisas, agora dizem que talvez seja como é que se diz, um cometa, não se sabe bem, mas ele anda em torno do Sol também, ele tem uma órbita em torno do Sol, e é uma órbita que está entre Saturno, que é o planeta que obriga a encarnar e a ligar ao passado, e Urano, que é o planeta que é a mente cósmica, a mente divina, que nos chama para o futuro.
Eu, por acaso, gostava que me fechasse essa janela, porque o esforço que eu faço a falar com aqueles carros a passar, desculpem lá, eu sei que está muito calor, mas as portas estão abertas e eu tenho que estar a gritar contra os carros, os automóveis. É muito cansativo. Obrigada. Abre a porta toda, é isso? Não sei. Pode-se abrir essa porta mais? Obrigada. É isso, obrigada. Então, portanto, Quiron gira à roda do Sol como os outros planetas do Sistema Solar. No entanto, não é considerado nem um asteroide nem um planeta, porque os asteroides, como vocês sabem, ouviram, eu expliquei, é esta cintura, não é? É esta cintura que corresponde a um planeta que explodiu há muitos milhares de anos, de pequeninos fragmentos que também todos giram à roda do Sol. Portanto, o Quiron está ali, não faz parte da cintura dos asteroides e está entre Saturno e Urano. A origem é eventualmente mais oculta, mais imaterial, menos bem definida. Portanto, Quiron tem qualquer coisa também de um pouco misterioso. Pensa-se que é possível, que possivelmente seja um cometa hoje em dia. Não se sabe exatamente. Então, aqui temos entre Saturno e Urano, entre o passado que Saturno simboliza e o futuro que Urano também simboliza, entre a matéria e o espírito. Reparem que ele está entre todas as dualidades. O Quiron faz uma síntese das dualidades. Nós podemos identificá-lo ao nível do corpo físico com o centro Ajna, que é a síntese dos hemisférios, não é? Este hemisfério esquerdo é Saturno, o hemisfério direito é Urano, a criatividade, e Quiron é a união dos hemisférios, é o eterno presente, é a síntese de dois tempos e de duas formas de entender. Portanto, Quiron é a vibração intermediária entre a Terra e o céu, é o ponto médio de passagem do visível ao invisível, do invisível ao visível, é a ponte que liga dois mundos, duas dimensões. Há quem chame o arco-íris, os ingleses chamam de Rainbow Bridge, ou seja, a ponte do arco-íris. Ele faz a ponte entre a Terra e o céu. Portanto, temos o passado, temos o Saturno, temos o Urano e ele está no meio. Temos o hemisfério esquerdo, temos o hemisfério direito, que neste caso temos a ver isto de costas, não é? Imagina que estamos de costas para a cabeça de uma pessoa, temos o hemisfério direito, temos o hemisfério esquerdo e o Saturno o Quiron é a terceira visão. Então, Krishna, Cristo, Quiron, são palavras que têm a mesma origem. Todas revelam o medianeiro entre a terra e o céu. Do conhecido ao desconhecido, do físico ao metafísico, Quiron relaciona o sintoma físico, a doença somatizada, com a causa psíquica e material que lhe deu origem. Daí o seu poder de cura. Quiron identifica-se com o curador ferido. Portanto, reparem, a pessoa tem uma doença, a doença não nasce no corpo físico. O corpo físico é o suporte vibratório de uma pirâmide energética que somos nós. O Etienne Guia dizia que nós éramos uma pirâmide energética, que no cimo da pirâmide estava a consciência, as energias mais subtis, que no meio da pirâmide estava a interação psíquica do consciente com o inconsciente, portanto, da personalidade com a alma, se quiserem assim, portanto, é a dinâmica da psique, e na base da pirâmide está o mais denso de nós próprios, que é o corpo físico. Ele diz que as doenças nunca começam no corpo físico. As doenças, Alice Bailey diz que o corpo físico não é um princípio, é um revestimento. Ele reveste o corpo etérico, que é o nosso verdadeiro corpo vital, onde correm os meridianos, onde correm digamos, os chakras, não é? Portanto, então,
o que acontece é que nós podemos ter todas as doenças, elas começam. O Etienne era um radiestesista e era um homem genial, e ele dizia que as doenças começam primeiro no ponto mais alto, que é a consciência. E ele diz que quando as pessoas têm problemas ou nós no plano da consciência, ele chama-lhes nós negativos. Ou então têm nós no plano psíquico, que ele chama nós nocivos. E quando os nós negativos e os nós nocivos não são dissolvidos e resolvidos nos seus próprios planos, a energia fica mais densa e materializa, e a doença vem para o corpo físico. Tanto que os acupuntores, eles tratavam a acupuntura na antiga China, era uma doença preventiva. Eles analisavam os meridianos do corpo etérico e viam que os meridianos estavam bloqueados e desbloqueavam os pontos da acupuntura para não adoecerem no físico. Porque a doença ainda não tinha chegado ao físico, mas iria chegar se os meridianos não fossem desbloqueados. E ele dizia ainda outra coisa muito interessante, ele dizia que os nós negativos, pessoas com nós negativos, ninguém pode ajudar. Eu identifico nós negativos com sentimentos de revolta, por exemplo, em termos astrológicos, quadraturas de planetas pessoais a Urano. Urano simboliza a ordem cósmica, a mente divina. Quando nós nascemos com oposições ou com maus aspectos planetas pessoais a Urano, aquele planeta não aceita a ordem, pura e simplesmente. É um rebelde, não quer aceitar as leis que regem o mundo, que vêm daquele Urano para aquele planeta. Ora, um nó negativo, um nó de rebeldia, que obviamente foi criado noutra vida e que nós trazemos para cá, como é que nós vamos ajudar uma pessoa que diz não à vida? O problema é que a pessoa diz não à vida e ela não percebe que está a dizer não a si própria, porque nós somos uma unidade de vida, que nos baixamos à matéria para ganhar consciência de nós na matéria. Portanto, dizer não à vida, somos uma unidade de vida eterna. Eu costumo ensinar, quando as pessoas se sentem muito mal, pôr a mão no coração e dizer eu sou, e pensar eu sou desde toda a eternidade. Porque nós somos um núcleo de vida. A vida, a ciência esotérica ensina que a vida é una, indivisa, eterna e incriada. São tudo atributos de Deus. O medo da morte está porque a alma sabe que a morte não existe. A morte é uma passagem de uma dimensão para outra dimensão. E nós temos medo de uma coisa que nos parece absurda, porque é absurda realmente. Então, perante uma pessoa que morre, eu já disse isto aqui algumas vezes, mas vou repetir. Uma vez fizeram-me essa pergunta, uma enfermeira que ia fazer um seminário a enfermeiras que iam tratar doentes terminais, disse, mas as enfermeiras estão muito mal preparadas para a morte e fogem quando um doente vai morrer, não sabem o que lhe dizer. E o que é que acha que eu tenho que lhes ensinar? Isto foi há muitos anos já no outro Kiran. E eu dei a resposta que ainda daria hoje. À beira de uma pessoa que vai morrer, não é na morte que se fala, é na vida. A gente tem que dizer, ponha a mão no coração, não se sente vivo, não sente que tem assim um núcleo de vida, então, essa vida está em si desde sempre. A única coisa que vai é fazer uma viagem e vai para outra dimensão, mas esse núcleo de vida ninguém lhe tira, jamais ninguém lhe pode tirar. Vai viajar, não vai morrer, vai deixar um casaco, vai deixar um envolve que é o nosso corpo físico, mas vai vibrar num outro suporte vibratório. Essa vida ninguém lhe tira. Porque é a mente analítica, a mente dissociada, que cria divisões, cria rupturas na vida. A vida não tem ruptura possível. Como a consciência não tem como deixar de ser o que é. Se nós andarmos 50 encarnações para ganhar aquele grau de consciência, ele está consolidado em nós. It's the point of no return, como um sonho que eu tive. Não se perde a consciência. Pode-se perder, sim, de grande ensinamento. Se eu aprendi muita coisa e não ganho a consciência no plano, digamos, anímico, no plano da alma, das coisas, eu posso perder aquilo que sabia, posso ter sido um grande matemático e nesta vida não saber nada. Agora, se eu ganho a consciência de mim de uma determinada maneira por inteiro, se eu tenho o sol num determinado grau de zodíaco porque cheguei ali, eu não perco aquele sol, eu não volto para trás. Aquele sol levou-me vidas e vidas a conquistar. Isto são coisas que nós temos que saber e em que temos que acreditar. Para quê? Para que tudo tenha sentido, e tudo tem sentido. Então, voltando ao Kiran, já não sei a propósito que estava a dizer isto, era a propósito das pirâmides vibratórias. Portanto, ele dizia que os nós negativos nós não temos como ajudar, porque uma pessoa revoltada diz não, e se ela diz não, não quer, então a gente não vai dizer anda cá que eu ajude-te. Ela vai ter que bater com a cabeça na parede, ela vai ter que se calhar reencarnar mais umas tantas vezes até perceber que tem que ter a humildade de aceitar. A humildade não é
uma virtudezinha. A humildade é um alto nível de consciência. A humildade é eu saber exatamente em que ponto do universo é que eu me encontro entre a terra e o céu. Eu sei que estou até aqui, mas que daqui para cima eu não sou, e eu não sei, eu não tenho poder. A humildade é isso. É lucidez, humildade é lucidez. E até as pessoas ganharem a lucidez da humildade, as pessoas têm que fazer tanta coisa, têm que ter tanta desilusão, têm que se enganar tantas vezes, até que há um dia que vi e digo, espera aí, mas eu estava a querer ir para o mar e estava a subir a montanha, então dá, não é por ali. Portanto, nós negativos, nós não ajudamos. As pessoas não se podem, só elas se podem ajudar a si próprias quando ganham aquela lucidez. E depois há os nós nocivos. Ele dizia que os nós nocivos, esses sim nós podemos ajudar. São pessoas frágeis, pessoas que têm medo, pessoas que querem a verdade mas sozinhas não conseguem, então vêm pedir ajuda. Como as pessoas que vêm pedir para conhecer o seu tema. Essas pessoas podem ser ajudadas porque elas querem a luz, elas querem conhecer-se, elas querem pagar o preço daquilo que são. Então essas podem ser ajudadas. E se as pessoas forem ajudadas, não adoecem. Ou seja, não chegam àquela base da pirâmide em que aquele conflito chegou ao mais denso, que é o corpo físico. Bom, portanto, isto para dizer que o Kiran tem poder de cura. O Kiran, ele cura, ele é o curador ferido, que pode curar, exatamente porque ele pode fazer aquela religação entre o denso e o subtil. Ele faz a religação entre as energias mais subtis e as energias mais pesadas, e como vocês sabem, as energias mais rápidas fazem acelerar as energias mais pesadas. Portanto, quando uma pessoa é canal de energia, é canal de vida, o Kiran está ligado ao Reiki. O Reiki é uma energia sagrada, um ensinamento que nasceu no Japão e que obviamente está ligado ao cura e ao poder de cura da própria vida. Não somos nós que curamos, não somos nós que somos curadores. Eu, quando faço iniciações de Reiki, eu explico isso às pessoas. Nós somos canais de vida. Quem cura é a vida através de nós. Porque nós estamos religados à fonte da vida, nós estamos a respirar, a nossa mente entregou-se e o nosso coração, e somos canais de vida. Então essa vida passa por nós e as nossas mãos fazem milagres. E nós subimos a frequência vibratória daquelas pessoas que estão doentes e as pessoas curam-se, psíquica, emocionalmente, fisicamente. Eu já tenho tido experiências disso, portanto sei do que estou a falar. Agora não somos nós. Isto é Kiran. Portanto, o Kiran, para curar, ele pede uma total dissolução do ego e das resistências do ego. Não podemos estar nessa. Por isso é que ele é lá um planetazinho que só no fim, lá muito para diante, é que a gente descobre, quando descobre. Portanto, vou repetir esta frase. Ele relaciona o sintoma físico, a doença somatizada, com a causa psíquica e material que lhe deu origem. Daí o seu poder de cura. Kiran identifica-se com o curador ferido. Todos trazemos uma ferida na área onde alguém ou alguma coisa nos atingiu. É uma ferida que não sara. É um mito grego do Prometeu que roubou, digamos, o fogo aos deuses e que foi ferido e que só consegue, digamos, pacificar a ferida quando cura pessoas nas áreas em que ele próprio foi ferido. Portanto, por isso, onde Kiran se encontra é uma área de memória que tem medo de enfrentar, que temos medo de enfrentar. Onde nos defendemos, onde nos protegemos. Portanto, normalmente a gente, onde está o Kiran, a gente muda de passeio, não é? Não vai lá. Eu, por exemplo, eu tinha Kiran, durante muito tempo, não soube onde estava o meu Kiran, tenho Kiran na casa em Gêmeos, que é no signo da comunicação, e eu um dia disse assim, realmente a minha palavra tem poder curativo, as minhas mãos e a minha palavra têm poder curativo, e eu não sabia que tinha Kiran em Gêmeos. E tenho Kiran na casa do grupo. O que é que me aconteceu toda a vida? Fugir dos grupos todos. As pessoas queriam me levar para os grupos deles e eu passava, porque eu sentia que um grupo não podia ensinar, porque eu tinha que estar num grupo já numa anulação total, numa dimensão que eu ainda não estava. E enquanto eu estava numa dimensão de ego e de procura de mim, eu sabia que nenhum grupo me podia dizer quem eu era. Eu não sabia na altura nada de astrologia, e eu tenho Júpiter na casa 5, que é a casa oposta à casa do grupo, de criatividade, eu tinha que lá chegar sozinha.
Então eu vi que queriam, e as pessoas vinham atrás de mim, desde o tempo da JUC, a Lourdes Pintacilgo, que eu fosse lá não sei para onde, eu fugi daquilo tudo, porque eu sentia não, eu não sabia porquê, mas eu dizia não, as pessoas não me conhecem, não me podem ensinar, não me podem dizer nada, percebe? E eu fugi dali. Vão-me exigir coisas que eu não posso dar, que eu ainda não sei dar. E assim, e no dia em que eu tive mesmo que fazer o Kiran e que percebi que eles mandaram fazer o Kiran, eu estava lá com a bandeirinha branca a dizer, está bem, pronto, e percebi, e no fundo o Kiran é este espaço, é o meu Kiran, digamos, é o grupo que eu tinha que fazer, não era o grupo onde eu tinha que estar. Mas foram precisos 50 anos para entender isso, não é? Bom, portanto, diz a tradição que a ferida de Kiran só se cura tratando as outras pessoas aí onde fomos feridos. Só aí superamos a nossa dor. Digamos, eles até dizem mais, eles dizem que a ferida ameniza, mas não cura. Eu acho que cura. Eu sinto que cura. Quando nós estamos totalmente a canalizar a energia de cura, não há dor nenhuma aqui entre nós. Nenhuma. Na mitologia, Kiran é o centauro, metade animal, metade homem, símbolo da dualidade, do instinto e do espírito, da personalidade e da alma. Portanto, Kiran também simboliza o Sagitário, que atira a seta, procura a verdade. Portanto, ele tem um lado ligado ao passado, que é Saturno, ao peso do passado, e tem um lado que chama para o futuro, e o Kiran faz a síntese. A palavra centauro é a mesma que um ponto central do compasso, onde se afirma o centro. Isto é uma palavra da Melanie Reinhardt, que é uma pessoa que sabe muito de Kiran, escreveu um livro muito bonito sobre Kiran. Ela veio cá fazer um workshop e eu guardei esta frase dela que achei muito bonita. Centauro é o centro, ele está no centro, é o ponto central que unifica, onde se afirma o centro. Conta a história que Kiran foi ferido por Hércules com uma seta envenenada. Este veneno não deixa a ferida sarar até que a sua aceitação seja integrada pela consciência. Por ser semideus, Kiran não pode morrer, nem curar a sua própria ferida sozinho. Portanto, mas sim encontrar um sentido, o que dá uma crise interior profunda que liga Kiran a Plutão. Portanto, há uma necessidade de regenerar o ego, de transformar o ego, isso é Plutão, não é? De morrer e renascer para poder integrar o chamamento de Kiran. Agora há mais uma frase da Melanie, eu fiz o seminário com ela, quis pôr umas frases dela por uma questão de a homenagear também, deixar as frases bonitas. Portanto, alguma coisa que julguemos, rejeitamos ou separamos contribui para este sentido da ferida. O primeiro passo para curar a ferida de Kiran é aceitar isso que desejamos rejeitar. Isto é fundamental, é lindíssimo. Portanto, quando a gente diz o não, muitas vezes a gente sem dar por isso, eu estava há bocadinho a ter uma conversa sobre este assunto, estamos a dizer não a nós próprios, estamos a dizer eu não quero ser quem sou, eu não quero ter este corpo físico, quero fazer cá umas operações, ou eu não quero ter este tamanho, ou eu não quero ter o curso que tenho, ou eu não quero ter tido aquela mãe, ou eu não quero ter não sei o quê, aquele marido, eu não. E quando eu digo eu não, eu estou a dizer eu não sou, porque estou a dizer não ao facto de eu ser aquilo. E se eu estou a dizer eu não sou, como é que eu posso ser? Como é que eu posso vir a ser? É absurdo e pouco inteligente, inclusive. Portanto, o primeiro passo para qualquer processo de pacificação, eu começo por dizer sim, incondicional a mim próprio. Estou como o Fernando Pessoa a dizer, eu tenho que, mesmo se eu morrer hoje, eu tenho que me alegrar e aceitar a primavera, porque ela vai acontecer, mesmo que eu morra. Ele dizia isto de uma forma muito mais bonita e poética, mas era isto. Ora, nós temos que dizer sim, porque mesmo que a gente não diga sim, nós continuamos a ser o que somos. Então vamos ser sim.
Vamos aceitar sermos quem somos. Mas eu agora estou um bocadinho vaga, estou não sei o quê, está ali o Neptuno, isto dizia-me um monte, o Neptuno está aqui a fazer um tanto estrago. Qual estrago? Ele está a dissolver-lhe a mente inferior, para ela não controlar, porque ela era uma controladora e uma plutónica. Para quê? Para que ela suba, para que ela possa vir para vibrações maiores. Então diga sim à confusão que está a sentir. Estou confusa, está bem, estou confusa. Como dizia o poeta, o jovem poeta, o Rainer Maria Rilke, nas cartas a um poeta, dizia-lhe: eu estou cheio de dúvidas. E o Rainer Maria Rilke respondia: ama as suas dúvidas, porque a partir delas é que irão nascer as suas certezas. Nós não temos que não ter dúvidas. Há alturas para ter dúvidas. Eu passei anos a abrir o I Ching e a perguntar realmente qual era o sentido da vida, o que é que eu tinha que ser, e ele respondia-me sempre com o telegrama da oposição, que acabava assim: porque as coisas têm que chegar à oposição para virar-nos ao contrário. E estava-me a dizer que eu não tinha chegado à oposição, àquele clímax da oposição em que se dá o salto para o contrário. E foram, aí 10 anos que eu dei a abrir o I Ching e que volta e meia saía o telegrama da oposição. E depois veio o Urano, passou, de repente a informação veio e já não havia mais oposição, era a altura. Não era quando eu queria, é quando o céu quis. Portanto, temos que dizer sim a tudo. É oposição, então é para estar na oposição, então vamos estar na oposição. É para estar às escuras, vamos estar às escuras. Mas vamos saber que a luz vai acender, ela vai acender quando a gente menos espera. Mas não temos que viver torturados por não se acender neste momento. Pois se eu se calhar tenho um karma terrível para libertar, como é que eu posso acender a luz já? Mas eu sei que ela vem. E sei que todas as coisas mais difíceis que o céu me põe como caminho são exatamente degraus para que a luz possa chegar. Então vou dizer sim. Isso chama-se, é o primeiro passo da pacificação. O primeiro. Não é ir ali para o deserto meditar e estar sem jejum 3 dias. Não, é dizer sim à vida, sim a mim. É começar a sentir-me bem comigo. É absolver-me. Muitas vezes eu não digo sim, porque estou cheia de sentimentos de culpa, dos mais bizarros que têm de há quantos anos, eu não sei. Vamos dizer sim, vamos perceber que a vida é maior que os meus sentimentos de culpa. Como dizia o Fernando Pessoa, venha o que vier, não é maior do que a minha alma. As culpas nunca são maior do que a nossa alma. Vamos dizer sim às culpas. A culpa é uma arrogância mental. A culpa é eu dizer: eu não quero ter sido aquilo que eu fui. Ora, se eu fui, é absurdo dizer eu não quero ter sido. Então vou aceitar a dor de ter sido. E como a dor, quando eu a aceito, é alquímica, transforma-me, eu ao aceitar a dor de ter sido, eu fico diferente. Eu nunca mais volto a fazer. Isso não é culpar-me, é aceitar-me. Não é fugir para o mental e fechar a torneira para que o emocional não me incomode. Incomoda muito mais. Eu nunca mais liberto de uma coisa que me culpabilize, nunca mais está ali aquele ganchinho que não me deixa dar para a frente. Então vamos aceitar. Eu fiz uma coisa incrível, depois fiz. Vamos sentir a dor, vamos alquimizá-la, vamos aceitá-la e de repente estamos livres daquilo, daquela dor. É assim. A vida é mágica. Então vamos outra vez ao Kiran. O primeiro passo para curar a ferida de Kiran é aceitar isso que desejamos rejeitar. Fixem esta frase. Eu diria: o primeiro passo para a paz interior é aceitar isso que inconscientemente, muitas vezes é inconsciente, rejeitamos. Tentar trazer à superfície. Porquê é que rejeitamos? Vamos analisar. O que é que em nós diz não? Vamos tentar perceber. Até que de repente está lá a resposta ou não que a gente está a querer dizer. Portanto, vamos continuar. Kiran ativa as atuais medicinas alternativas, toda a espécie de terapias vibratórias, a cura pela imposição das mãos, o ensinamento de Reiki, fundamentalmente é um ensinamento totalmente quirótico, é a própria vibração de Kiran. Eu quando fundei esta casa, o Kiran, e foi-me passada esta palavra que tinha que ser Kiran, e eu ainda não tinha iniciado em astrologia, eu já estava iniciada em Kiran, mas eu ainda não sabia que iria fazer iniciações de Kiran neste espaço. Eu abri o Kiran para ensinar a astrologia humanista e transpessoal, sobretudo isso, para ensinar o ensinamento de rodear sobre a astrologia. E acabei não só por trazer, foi o primeiro espaço onde se fez Reiki em Portugal, para portugueses, foi no Kiran, como
Eu depois fui mestre de Kiran e há 14 anos, ou 15, 20, já não sei quantos, todos os meses eu faço grupos de iniciação de Reiki. E Reiki é realmente um ensinamento absolutamente quirótico. E, portanto, esta casa também é a casa que começou, que foi o primeiro espaço onde o Reiki começou, retirando daquele vírus, que eu considero um vírus, que é cobrar dinheiro por curar com as mãos. Nós estamos a cobrar o ar que respiramos, estamos a cobrar o amor que a vida é e que a vida cura. Isso não é correto. Eu sei que as pessoas aprendem que se deve cobrar, mas isso é um vírus negro que foi introduzido neste ensinamento e que nesta casa eu faço o possível para que não possa existir, respeitando as pessoas que trabalham exatamente com a energia, porque elas foram ensinadas assim, têm a sua consciência tranquila. Eu não julgo ninguém, mas por princípio o ensinamento tem a sua potência quando ele é dado de uma forma totalmente disponível e gratuita e amorosa, não é? Bom, portanto, a alta frequência não física da vida que respiramos através das mãos cura o corpo físico. Portanto, isto é o Reiki, não é? É a alta frequência, essa alta frequência é o que nós chamamos o Chi, o Prana, não é? Os orientais chamam Prana, os chineses chamam Chi, os japoneses chamam Ki. Ki é a vida do universo que nós respiramos para nos mantermos vivos. E essa vida, se nós soubermos concentrar-nos na respiração e trazer a respiração para o coração e para as mãos, que tem poder de curar. E isso é Kiran, não é? Portanto, Saturno é Cronos, é a experiência do tempo passado. Saturno é o tempo dos relógios. Urano é o espaço, é o apelo do tempo futuro. Kiran é um ponto médio, é a síntese do passado e do futuro. Kiran é o tempo síncrono, é o eterno presente. Portanto, vocês veem aqui a onda vai e a onda volta, a onda fecha o 8 do nó da eternidade, não é? Portanto, Kiran é o eterno presente em que o passado e o futuro se encontram. Ou seja, a alma vive no eterno presente. No fundo, a alma vive no tempo de Kiran. O ego não, a personalidade vive no tempo de Cronos, vive nos relógios. Amanhã tenho que fazer isto, daqui a bocadinho que fazer aquilo. Portanto, o que é difícil para nós? É acertar estes dois tempos. Ou seja, viver no tempo da alma, que é o eterno presente, e viver no tempo do relógio. Para já, uma parte das pessoas está desconectada com a alma, só vive no tempo de relógio e vive num stress permanente, em que não há outro tempo senão aquele daqui a 5 minutos. Vive sempre a projetar-se para um futuro que ainda não existe. Por isso é que dá stress, por isso é que dá ansiedade, não é? Porquê que a alma não vive nesse movimento? Porque a alma sente. Eu não posso sentir um futuro que não existe. Eu já disse isso muitas vezes, mas vou repetir nesta última aula, é assim uma espécie também de síntese das coisas que eu costumo dizer. Dizia o padre António Vieira que os índios do Brasil, onde eu estava na altura, que tinham dito que uma vez iam correndo muito e que tiveram que parar para vir buscar a alma que tinha ficado para trás. Ora, eles sabiam que a alma não corria como eles. E eram índios do século XVIII ou XVII, não sei de quando. Portanto, porquê? Porque a alma está no aqui e no agora. Todas as tradições, a tradição, digamos, o ensinamento mais importante do Buda foi trazer a mente para aqui e para agora. Ele denunciou o sofrimento, está sempre na insatisfação do presente e do futuro. Sempre que há presente, há sofrimento. Se nós estivermos totalmente no eterno presente, no aqui e no agora, ele diz que nós morremos e nascemos a cada minuto de vida, porque o outro minuto já não existe. Temos que deixar este para estar totalmente aberto para o outro. E que isto é um processo de vida, nascer e morrer em cada minuto. E ao mesmo tempo é um processo de pacificação, de crescimento. A mente não se projeta para uma situação que não existe, que não tem como dar resposta. Portanto, a alma está no presente. E o Kiran, o Kiran no fundo é o tempo da alma, é o tempo do eterno presente. Por isso é que é difícil viver o Kiran, que é estar sempre centrado no tempo da alma, não é? Quer dizer, o Kiran não pactua com a personalidade mesmo. E ele é, de
definido também como o tempo síncrono. Eu acho que eu vou dizer isto aqui mais tarde, penso eu. O tempo síncrono é quando o tempo interior coincide com o tempo exterior. Parece que é uma coincidência. Não há coincidências, há sincronicidades. Ensina o Jung que sempre que na nossa vida começa a haver várias sincronicidades, é sinal que estamos a evoluir, que estamos bem connosco e estamos centrados no nosso tempo de evolução. Quando uma coisa acontece dentro e acontece fora e parece por acaso. Acontecem muitas vezes essas coisas. Ainda hoje me aconteceu uma terapia em que eu estava a fazer terapia e foi uma terapia devia ser 1 hora, mas acabou por ser 2 horas, 2 horas e meia, e quando eu disse acabou, fiz assim com o gravador que estava a gravar, tocou a campainha da porta, era alguém que me vinha trazer umas flores e que interrompeu. Vinha-me trazer um livro da Vera interrompeu. E interrompeu, eu tinha dito que viesse mais tarde, que viesse àquela hora, mas eu já achava que aquela hora já estava mais com a terapia feita, não estava. E a hora coincidiu exatamente, eu primeiro fechei a cassete, fechei o gravador e tocou a porta. Isto chama-se uma sincronicidade. Isto é mágico. Por mais que a gente queira fazer coincidir isto, nunca consegue. Mas isto acontece. Ou acabar por exemplo, acontece-me várias vezes, acabar uma consulta e a consulta parar quando a cassete chegou exatamente ao fim. Parou. O que é isto? Isto é Kiran, isto é mágico, isto é o tempo interior. Para mim são sinais a dizerem que está tudo certo. Os sinais a confirmarem que tudo o que aconteceu estava certo. E quando estas coisas nos acontecem, muitas vezes podem estar tranquilas que estão bem. O dentro e o fora está a funcionar. O que é que acontece normalmente? É que nós vivemos projetados num mundo exterior sem a dimensão interior que corresponde àquele momento. Então vivemos sempre dessíncronos com aquilo que eu posso chamar as progressões, e já agora já disse uma vez que este último livro que eu escrevi, as 11 entrevistas e um poema, tem uma primeira entrevista só sobre progressões, que explica muita coisa, o que é o tempo das progressões e onde nós deveríamos estar, que é um tempo cósmico, e nós vivemos todos aquém das nossas progressões. Eu costumo dizer, todos não, mas a maior parte das pessoas, sobretudo, que não têm esta percepção ou este ensinamento. O que é que isso quer dizer, viver aquém das pessoas? Quer dizer que nós somos sempre todos muito menos do que já poderíamos ser. E somos infelizes não porque aquilo está a acontecer, ou aquela pessoa, aquele marido, mas porque estamos aquém de nós próprios. Nós já devíamos estar mais inteligentes, mais amorosos, mais lúcidos, mais abertos. Quer dizer, o tempo já puxou por nós para irmos mais longe. E nós estamos dessíncronos. Porquê? Porque nunca nos pusemos em causa, porque nunca quisemos evoluir, porque andámos sempre ao sabor do instinto e das circunstâncias e do desejo e mais não sei o quê. E depois está tudo síncrono, não é? Coisas acontecem, cai-nos na cabeça, a gente não tem vida interior para saber responder àquilo, depois entra em pânico. É assim. Isso é o contrário de Kiran, é o contrário da sincronicidade. A sincronicidade é quando os tempos coincidem, quando o tempo interior e o exterior batem certo. E vejam se às vezes nos acontece, também acontece a toda a gente. Isso é bom sinal, é sinal que alguma coisa ali fez bingo, alguma coisa coincidiu, alguma coisa, às vezes até nos arrepiamos, quando há uma pessoa que diz qualquer coisa a gente arrepia. O arrepiar é porque nós dissemos qualquer coisa tão certo que a frequência da nossa aura subiu de repente. Eu andei muito tempo sem saber o que era, até que alguém me disse, ou eu percebi, já não sei. E quando a aura sobe de repente, os pelos ficam todos em pé, eu arrepio, porque a frequência subiu num minuto, fez golo, aquilo bateu, fez bingo, como eu disse em qualquer sítio, bateu e eu arrepio. Isso é também uma sincronicidade, isso é um aval de que aquele minuto é sagrado, é perfeito, alguma coisa ali ficou perfeito. Portanto, reparem que nós vivemos entre o mágico e o material e o não mágico, mas temos que saber gerir estas dimensões. Senão a vida é um pesadelo, para não dizer pior, para não dizer uma coisa muito maçadora, não é? Pesada, sem dinamismo, sem luz, sem inteligência, sem alegria, sem amor. Portanto, o tempo interior é o tempo da evolução da consciência. Esse tempo não é Cronos, não é Saturno. Ou melhor, embora Saturno tenha os seus ciclos e o seu tempo, ele também tem os seus ciclos e o seu tempo. Mas o tempo interior, que é medido pelas progressões, o Saturno integra, mas ele transcende o Saturno cronológico.
o tempo psíquico, o tempo da progressiva descoberta de identidade no espaço e no tempo. E depois temos o tempo interior. Eu estou aqui a pôr este monge como exemplo de uma pessoa que está dentro do seu tempo interior. Mas não é preciso estar a meditar para estar dentro do tempo interior. O tempo exterior é o tempo físico cronológico, o tempo dos relógios, o tempo do desenrolar das circunstâncias. Kiran é a convergência do tempo interior com o tempo exterior. Kiran é o tempo síncrono, o eterno presente. Podemos chamar-lhe o tempo da alma. Isto que eu vos estava a dizer, que a alma vive no eterno presente. Porque a alma vive sempre num presente eterno. A alma vive na eternidade. A alma só quer o amor e o amor não tem tempo. Reparem como isto é verdade. Sempre que a gente está a viver uma situação amorosa ou muito feliz, está com uma pessoa de quem gosta muito, onde é que vai o tempo? Desaparece. Não há tempo. A pessoa sai do tempo, a pessoa entra na dimensão da alma, sai do tempo. Eu, quando estou numa terapia ou numa coisa qualquer assim, eu saio completamente do tempo. Quando estou numa consulta, eu saio voluntariamente do tempo cronológico. Porque eu estou ali para a pessoa, estou ali numa dimensão de intuição, não há mais nada que não a pessoa naquele momento. Claro que depois ir sair dali, ir a correr, porque já são horas de almoçar, é complicado gerir estas duas coisas, mas pensei que eu sei quase sempre atrasada e faço um sorrisinho e peço desculpa, mas é assim. Não pode ser de outra maneira, não é? Não dá para ser de outra maneira, porque eu privilegio aqueles momentos em que eu estou ali para aquela pessoa e não posso ir, olha, desculpe lá, mas agora são 10 minutos, não dá. Não pode ser. Ou se está ou não se está. E esse estar ou não se estar é o tempo da alma. Ao vibrar no amor, salto além da tensão espaço-tempo. Vibro no aqui e no agora, na consciência de quem sempre fui, sou e serei sempre. Kiran exprime-se igualmente nessa vibração. Portanto, vejam como ela puxa lá para cima, não é? Kiran ativa o que Jung chamou coincidências significativas, aquilo que eu vos disse há bocadinho. As coisas que aparentemente convergem, como que por acaso, sempre que entra em ressonância o tempo interior com o tempo exterior. Naquele exemplo que eu vos dei há bocado. Quando isso acontece, passa-se o espelho. Entra-se no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Ou seja, entra-se numa dimensão mágica da vida, em que as coisas não são exatamente como a gente as programa e julga que elas são. Não é? Tudo se torna mágico, quirótico, surpreendente e significativo. Claro, vocês dizem, então e as coisas cá embaixo neste mundo, e o dinheiro, e o trabalho, e não sei o que, eu ter que fazer. Claro que também puxa por nós, isso é Saturno, e nós temos que lhe dar importância, e temos que lhe dar atenção, e não podemos viajar só lá nas transcendências. Agora, isso tudo sozinho, sem esta dimensão, é um inferno, é um sufoco. Não pode ser, nós temos que entrar nesta dimensão e depois conseguir gerir as duas. E isso não é fácil, mas isso é estar encarnado. Estar cá e estar lá. E estar lá, cá. Bom. Kiran interioriza, mas não é tão complicado como parece. Kiran interioriza o que é exterior e exterioriza a interioridade. Vê aquilo que não se via, mas que sempre lá estava. Portanto, Kiran tem a percepção das coisas ocultas, capta coisas, sente coisas, tem antenas, o Kiran, porque ele vê o oculto, ele vê para lá do visível, não é? Kiran é também aquilo que se pressente. Relaciona dois mundos numa só realidade, o que já passou e o que virá. Eu gosto desta imagem, que tem um lado um bocadinho mágico, fui buscá-la por causa disso. Kiran manifesta-se quando pressentimos uma energia presente. Às vezes a gente que há alguém por ali, é uma situação, a gente não sabe o que é, não vê, mas se sente que há qualquer coisa no éter. Tudo isso também tem a ver com Kiran, não é? Tudo o que não é diretamente manifestado. Kiran transitado ou
aspectado, portanto, quando algum planeta passa em cima do Quirón, não faz um aspecto com ele, traz momentos síncronos, momentos de harmonia, de equilíbrio, em que tudo é o melhor que pode ser. E nós também conhecemos momentos desses na vida, não é? Em que tudo está certo, em que tudo bate certo, em que parece que tudo encaixa, e há outros momentos em que tudo desencaixa e tudo não é, e tudo. Eu lembro-me que uma vez fui um dos anos em que eu fui ao Rio de Janeiro, nos anos 80 fui várias vezes ao Rio de Janeiro a congressos de astrologia, ia de 2 em 2 anos, porque havia lá congresso e cá não havia coisa nenhuma. E então fui lá, ia lá, e lembro, já não sei que vez é que foi, que era fantástico, tudo corria, parecia que eu estava a andar de patins, as pessoas vinham buscar, vinham-me trazer, tudo batia certo, a hora certa, a pessoa estava lá, era o sítio, percebe, eu disse, meu Deus, isto eu estou a girar, parece que estou a girar em cima de manteiga, não havia uma confusão, e depois descobri que estava com um trígono de Quirón, naquela altura, e era tudo, parecia tudo encaixar, não havia um sobressalto, não havia uma coisa que corresse mal, não havia, eu estava a estranhar, era assim tão bom, e era um trânsito de Quirón. Bom, portanto, a astrologia pode definir estes momentos como o encontro perfeito do tempo interior das progressões, que atua de dentro para fora, com o tempo exterior dos ciclos cósmicos e dos trânsitos que atuam de fora para dentro. Portanto, isto é bom, vocês vão ver os tempos quando falam nas progressões. A progressão é o registro do nosso tempo interior, do nosso tempo de evolução, como nós respondemos à vida, onde é que nós devíamos estar naquele momento. E os trânsitos diz-nos como é que os astros que vão andando passam em cima de um ponto sensível do nosso tema. Portanto, os astros é uma progressão ou é um movimento que vem de fora para dentro e que cria crises e situações de fora para dentro, porque é um planeta que vai passar ali, não é? Portanto, nós temos os trânsitos que vão passar ali e que desencadeiam situações, e temos as progressões, que é como eu respondo aos trânsitos, como é que eu vou, como é que eu me sinto. Eu posso estar com um mau trânsito e uma boa progressão e uma lua ótima, e o mau trânsito não me afeta muito porque aquela lua segura-me. Eu estou bem quando estou com lua trígono sol, ou não sei o quê, eu até estou a perceber aquilo tudo muito bem, e posso estar com um bom trânsito e uma lua quadratura a Saturno e tudo está a correr bem e eu estou infeliz, eu não sei porque é que eu estou infeliz. Percebem? Percebem os dois tempos, o tempo interior e o tempo exterior. Bom, portanto, a casa onde Quirón se encontra é uma área onde a vida irá um dia ser vivida na consciência mágica da sua pluridimensionalidade intemporal. Que é esta palavra tão estranha, não é? Pluridimensionalidade. Nós somos pluridimensionais. Nós temos N dimensões e dimensões que desconhecemos, inclusivamente. E o Quirón joga com tudo isso, não é? E intemporal porque está para lá do Cronos, para lá do relógio, não é? Portanto, é uma consciência mágica. Eu sempre que faço uma terapia e que as pessoas se tratam e se curam e veem luz e ficam bem e não sei o quê, eu própria sinto que tudo aquilo é mágico e que me transcende. Não é o meu ego, não sou eu, não é a minha vontade. É a vida, é o poder curativo da vida que está ali a manifestar-se. Isso é mágico. Nós estamos com o 7º raio a baixar sobre o planeta, e o 7º raio, entre outras coisas, é o raio da magia branca. E o primeiro axioma da magia branca é: a energia segue o pensamento. Ou seja, se eu pensar e disser àquela mão para ir para ali, aquela mão vai para ali. Tão simples como isso. Se eu chamar luz branca e respirar a luz branca muitas vezes, se calhar ao princípio não me acontece nada porque eu estou um bocado cristalizada, mas se eu começar com o tempo a chamar, há uma altura que eu começo a ver luz branca, e a luz branca ilumina-me e sobe a vibração e eu começo a ficar tranquila. Isto é o primeiro axioma da magia branca, a energia segue o pensamento. Porquê? Porque no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ou seja, porque a energia vem depois desse pensamento criador. Alguma coisa existiu antes dos mundos serem divididos, alguma coisa com intenção criadora, a que podemos chamar Deus ou o Criador. Então, a energia segue o pensamento, porque ela nasceu de um pensamento. E todo o trabalho mágico, magia branca, ele apoia-se nesta consciência. E isto, até o 7º raio entrar sobre o planeta, começou a baixar a meados do século XX, aqui há 50 anos ou assim, as pessoas não sabiam
O Reiki é uma coisa inteiramente nova, tem 50 anos, tem para aí pouco mais, quer dizer, ele começou no Japão no princípio do século XX, mas espalhado pelo mundo terá a roda de 50 anos, ou pouco mais, 60. Antes disso, isso que agora para nós é natural, olha, respire lá, chame luz, faça não sei. Não era natural, ninguém sabia respirar, nem ver luz, nem coisa nenhuma. Nós podemos dar por privilegiadíssimos por estarmos neste tempo em que estas coisas estão a acontecer e que a magia branca vai ser, de facto, a grande forma de cura do futuro. Todas as terapias paralelas energéticas são magia branca, se as pessoas a fizerem da maneira certa. São quiróticas, transcendem lá as pessoas que se dizem curadoras. Elas não são curadoras, elas são viabilizadoras, ou como se quiserem dizer, daquela energia, portadoras, se quiserem, daquela energia. Quando Kiran, num tema astrológico, faz bons aspectos a outros planetas, portanto ele é que está a transitar, a pessoa sabe coisas que não percebe. É engraçado. Tem-lhe intuições, tem-lhe sugestões. Tem subtis intuições, dá saltos na lógica, vai mais fundo. Vocês também sabem que isso nos acontece às vezes, não é? Tem, de repente, faz luz, assim, uma estrelinha, assim, qualquer coisa que pipocou, a gente percebeu qualquer coisa que até ali não tinha entendido. Isso às vezes pode ser um trânsito de Kiran. Ele facilita, porque como ele é Urano e Saturno, o Saturno não deixa, mas quando vem o lado mais Urano do Kiran, o Kiran começa a captar coisas. Kiran, quando dissonante, portanto quando está a fazer maus aspectos, com algum planeta, ameaça perder o contacto com a realidade. Dá pessoas desajustadas do seu tempo social. Porquê? Porque ele tem um lado de Saturno. Saturno obriga o Kiran a encarnar, também a estar cá, neste mundo. É o tal lado do centauro que tem os pés no chão, não é? Portanto, agora, se a pessoa tiver o Kiran dissonante, ela pode ter tendência a não querer encarnar, não é? E, portanto, são pessoas que não estabelecem uma íntima continuidade entre o seu não-tempo interior e o tempo das coisas desta vida. Portanto, entram em descompensação. E pode acontecer, e acontece a muita gente. Essas pessoas são como elos partidos de não relacionamento. Escrevam isto, que é importante. Elas não sabem estabelecer pontos emocionais. Elas vivem fechadas numa solidão da qual elas não sabem sair. Porque não estabelecem uma íntima continuidade entre o seu tempo interior e o tempo das coisas desta vida. Kiran, quando oposto a Plutão, dá pessoas que recusam o processo de entrega interior, claro. Kiran obriga uma anulação do ego. O Plutão está lá do outro lado oposto, negam este processo. Recusam aceitar o sofrimento e a morte necessária que antecede a alquimia da salvação. Pode eventualmente dar loucura. Portanto, Kiran oposto a Plutão não é fácil, não é? Porque Plutão em princípio tem que regenerar e o Kiran tem um lado, que é o Saturno, um lado de Saturno do Plutão que rejeita, mas não quer dizer que não aconteça, só que é mais difícil. Kiran no meio do céu, portanto vamos ver Kiran no meio do céu, eu pus aqui os eixos do tema, portanto temos ascendente, descendente, fundo do céu, imaginem que o tema está aqui. No meio do céu, lá em cima. Temos o Kiran lá em cima, no meio do céu. Kiran, no meio do céu, quando bem aspectado, pode ver para lá da sociedade presente. Ou seja, tem uma intuição social, tem uma percepção, aquela capacidade de capta as ondas sociais, capta o que está errado na sociedade, capta o que se podia curar na sociedade. Pode ver para lá da sociedade presente, dá capacidade de renovação, dá, portanto, poder de cura social. Quem tem Kiran na casa 10, por exemplo. Sociedade iniciática pode sentir a necessidade de criar um grupo iniciático. Este Kiran pode curar a sociedade. Quando dissonante, acentua um sentimento de incompatibilidade social. Claro, ele sente, mas não é capaz. Como está dissonante, em quadratura, não consegue perceber que a sociedade está doente e que ele é que tem que lá ir levar a cura, não é? Kiran em Capricórnio é a mesma coisa. Kiran em Capricórnio são pessoas com poder de cura social.
Kiran, bem aspectada Vênus, dá pessoas que realizam curas mágicas pelo afeto. Vivem na abundância de encontros inesperados, aparentemente ocasionais. São as pessoas que melhor sabem falar de Vênus. Isso disse uma senhora que é Barbara Clough, lá no livro sobre Kiran. É um livro lindíssimo, se quiserem comprar, vende-se aqui, chama-se Kiran, da Barbara Clough. E ela chama Kiran o arco-íris. Eu não sei se está traduzido em português, de Rainbow Bridge. Não sei, eu li em inglês, mas penso que já há em português. É um livro muito bonito. Para mim é mais mágico que o livro da Melanie, é muito mágico. Podem desenvolver dons parapsicológicos e conscientemente criarem relacionamentos sábios, quando o Kiran está bem ligado à Vênus. Porque é aquele lado todo mágico ligado à emoção amorosa, ligado à capacidade de comunicação e de empatia amorosa. Portanto, é a cura pelo amor, mais diretamente, não é? Kiran, quando mestre, ensina nas entrelinhas da vida. Eu acho isto muito bonito. Portanto, não é o que se vê, ensina naquilo que se não vê. Ensina o que está oculto, ensina o que está para lá do visível. Nunca dá um conhecimento acabado, mas acorda a memória das almas. Faz apelo ao conhecimento inato dos arquétipos, ao conhecimento, portanto, de todas as almas transportam a intuição primordial das origens. O que é a intuição primordial das origens? É a memória da queda, não é? É a memória da unidade perdida. Portanto, a alma traz memória de unidade perdida e Kiran faz apelo a esse conhecimento original dos arquétipos. Temos ali aquela imagem do anjo caído, que eu acho muito bonito, e que está na memória da alma. Kiran ativa o fogo da verdade, que sustém a visão maior. Eu pus aqui o dragão, porque na China antiga o dragão era o símbolo do homem superior, do homem que fazia um processo de ascensão da terra para o céu. Portanto, que vibrava no fogo da verdade, não é? Kiran é o reverso inteligente das coisas, onde a unidade da vida se torna presente. Kiran desperta quando a experiência do tempo e a liberdade convergem conscientemente nas mentes e nos corações. Portanto, quando a gente consegue entender porque é que viveu as coisas, dar significado às coisas e ser livre, conquistar a liberdade no meio de tanta confusão e de tanta opressão e de tantos choques de manipulação, quando a gente consegue ser livre e dar sentido às coisas, aí o Kiran desperta em nós. Depois disso é que o Kiran desperta em nós. Antes disso estamos ali enredados naquelas enredes. Na casa 12, Kiran faz apelo ao nosso ser como um todo. Pode ser mestre de realidades ocultas não desvendadas. Com Kiran negativo na casa 12, a pessoa sente-se socialmente desajustada, como se não pertencesse ao tempo da sua sociedade. Portanto, ela vive aquele Kiran dentro dela, mas não consegue fazer pontos cá para fora, não consegue saltar da casa 12 para fora e sente a vida um pouco como uma prisão. Quando ele está dissonante, não é? Kiran mal aspectado a Urano. Isto é muito importante porque uma parte do Kiran é Urano, não é? Urano é Saturno e Urano. Saturno é o lado terra do Kiran e Urano é o lado criativo do Kiran. Quando está mal aspectado Urano, eu conheço uma geração de Kiran no posto Urano, são pessoas extremamente rebeldes, intuitivas, mas já vai ver o que isto vai acontecer. E vocês, muitos para aí, devem ter Kiran no posto Urano nessa geração. Um bocadinho mais velha, talvez. Há pessoas que ainda não pagaram o preço da liberdade vindo da alma e do coração. São arrogantes, querem ser livres sem atravessar as dores da encarnação. Pessoas que querem impor a sua mente e a sua visão, mas não são humildes. Conheço tantos assim. Porquê? Porque eles são muito intuitivos. São pessoas, porque aquele Urano é muito intuitivo e o Kiran ainda o torna mais intuitivo. Portanto, ele capta coisas. Eu tinha um amigo meu que dizia assim, eu dizia assim, estamos à espera de um táxi, vamos tomar isso. Não, espera aí que daqui a 5 minutos chega outro. E o táxi que chegava em 5 minutos era assim. E outras coisas do género. Eles captam coisas no oculto, mas captam
porque afirmam a sua superioridade através daquilo, ou seja, não é com humildade. Não vem da alma, não vem do querer ajudar, vem deles, sabe? Normalmente foram pessoas que foram antigos magos ou foram antigos sacerdotes egípcios. Eu conheci um que era um sacerdote egípcio e ele trazia todo o perfil do sacerdote, com aquela arrogância toda de quem soube aquelas coisas todas e que ainda sabia algumas, mas não era humilde. E quando não há humildade, a pessoa está desfocada, digamos, do seu eixo, daquilo que é a sua dimensão. E, portanto, vive o Kiran, sente coisas quiróticas, mas não pode curar. Não tem amor no coração para poder curar. Portanto, esta geração tem que ter a humildade de se pôr em causa e de se render finalmente a Urano, que representa a ordem cósmica, representa a vontade divina da criação. Digamos que são pessoas interessantes, mas não são mais do que interessantes. Isto é dizer um bocadinho mal, mas não é dizer mal. É dizer a verdade. É porque elas acham-se muito interessantes. Acham-se mais do que são. Interessante é uma pessoa em paz, que irradia bem-estar com a vida e com os outros. Essa é verdadeiramente interessante. E essa é a dinâmica, essa é um potencial, é um dínamo, é uma turbina, como dizia o André, de transformação do mundo e dos outros. Às vezes sem parecer, sem fazer nada. Só porque irradia e sorri e resolve os seus conflitos internos. Com Kiran mal aspectado a Urano, as pessoas ainda não fizeram a grande vénia ao divino em si. Ainda não se querem render ao poder do céu. Esta é a chave para Kiran no oposto Urano. Elas entram no culto, elas dominam o culto, elas conhecem aquelas coisas todas, elas vêm não sei de onde, mas não se entregaram ao poder do céu. Enquanto a personalidade permanece dissociada da alma, Kiran não tem como vibrar nem como curar. Kiran só é ativado se for um canal de amor. Por isso é que ela é uma energia tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão difícil de atingir. E a gente pode atingi-la por momentos e depois perdê-la, é natural, a pessoa não está sempre lá em cima, já numa onda de perfeição, não é? Portanto, mas não quer dizer que não a atinja. Kiran e o ego não podem coexistir. Eu pus aqui o Reiki e o Cristo também a curar com as mãos, porque no fundo o Cristo já fazia Reiki, não é? Curava com as mãos. É a mesma energia, exatamente a mesma energia. Kiran e o ego não podem coexistir. Portanto, quem faz Reiki, lembre-se que Reiki e o ego não podem coexistir. Kiran exprime a magia do mundo, produz alegria e encantamento, só vibra quando a dádiva acontece. Portanto, quando nós estamos verdadeiramente a sintonizar com o nosso potencial amoroso e com a nossa dádiva, aí nós encontramos a alegria que o Kiran nos pode transmitir. Porque o que na realidade cura é o amor, obviamente. É a vida em nós, é o poder amoroso da vida, unitário da vida, a alta frequência da vida. Onde se encontra Kiran no tema de nascimento é onde se vem servir o mundo e curar os outros. É preciso lá chegar, não é? Mas ele está lá, no nosso tema, algures. E agora temos a última imagem desta aula e deste ano letivo. Kiran é a resposta final, ainda não é a última imagem, ainda falta mais uma, ainda está mais uma. Kiran é a resposta final, o Dharma, a plena realização do processo de encarnação. Ou seja, quando se chega ao pleno do processo de encarnação, nós estamos a responder totalmente ao Kiran em nós. E agora esta imagenzinha que eu não resistia a pôr aqui, que eu gosto imenso, que é a menina que vem lá do centro da galáctica. É a mensagem final da ordem do universo. Ela vem lá de cima. Muito obrigada.